Olá, minha gente. Buenos dias. Seguinte, hoje nós iremos continuar falando sobre as ondas. Então, primeira coisa com relação às ondas. Como que você imagina essas ondas? Porque lembra que nós falamos do som, nós falamos também da luz. Tá, mas será que tem como representar esses feixes luminosos, essas ondinhas sonoras? Então você vai observar ao longo do seu livro de física que vão existir diversas representações. Mas eu quero que você, inicialmente, tenha a ideia de que a onda, de fato, tem essa cara aqui, ó. Aquela onda que você vê quando você vai na praia, ou muitas vezes quando está com um balde com água e joga alguma coisa ali dentro. Você não consegue observar várias ondas concêntricas, ou seja, com o mesmo centro? Aquilo ali são ondas, tudo bem? Então, qual é o nosso objetivo? Analisar essas ondas e entender se elas têm um padrão. Será que elas têm um padrão? Então lembra que nós estamos falando de ciência. Se nós estamos conversando sobre ciência, nós temos que buscar os padrões, beleza? Então bora lá. Então, primeira coisa que você fará, pega aí teu caderno e desenha essa onda bonita aqui, ó, igual a minha. Vai ficar tão bonita quanto essa? Acredito que melhor. Mas olha aí. Então, ó, beleza. Então, uma coisa que a gente pode entender só olhando aqui, ó. Você consegue observar que a onda ela está repetindo padrões? Então, beleza. Anota aí. A minha onda, ela repete padrões. Beleza? Então, ó, repete padrões. É uma característica dessa onda. Outra coisa, esses padrões, eles vão ser iguais. Opa, professor, como assim iguais? Ó, dá uma olhada. Eu tenho esse ponto aqui mais alto, esse ponto aqui mais alto e esse ponto aqui mais alto. Se nós estamos falando de ondas, então a primeira característica, anota aí, ó. A distância daqui para cá necessariamente será igual, beleza? Então, ó, se aqui for 2 centímetros, necessariamente será 2 centímetros de um ponto a outro. Ah, professor, então quer dizer que embaixo, bora lá marcar também. Aqui embaixo, vai seguir essa mesma regra? Vai seguir essa mesma regra. Mesmo que o meu desenho esteja extremamente torto. Tranquilo? Então, ó, aqui é 2, aqui é 2. Aqui você também terá duas unidades. E aqui também nós teremos duas unidades. Olha, aqui eu estou utilizando centímetro, só para você ter uma noção aí de grandezas. Mas poderia ser metro, poderia ser quilômetro, poderia ser diversas unidades de distância, tá? Então, eu só vou te dar um exemplo aí melhor. Lembra da rádio AM FM? É, eu sei. Eu sei que ela não é muito comum, que geralmente vocês preferem, né? Até o tal dos podcasts. Mas antigamente nós utilizávamos muito a rádio. E a rádio tem aqui essa característica, né? A rádio, ela tem vários tipos de frequências. Opa, professor, você já, ó, já comecei com um termo aí diferente. O tal da frequência. Mas o que que é essa frequência? Lembra aí, frequência. Frequentemente estou indo à escola. É, ultimamente só de forma virtual. Mas todos os dias você não está no Google Sala de Aula? É frequência, é repetição de eventos. Frequentemente eu como besteira. Como hambúrguer, como pizza, como batata frita. Então, complicado aí na sua nutrição, né? Mas, tá vendo que segue determinados padrões? Toda vez que eu falar de repetição, você vai lembrar de frequência. Professor, eu estou dando ali um giro. Beleza, uma frequência. Mas como que eu posso dar uma unidade para essa frequência? Lembra lá, nós comentamos já sobre velocidade, sobre aceleração, sobre massa. Cada uma dessas grandezas eu nos estipula uma unidade específica. Por exemplo, se eu estou falando de massa, vai ser quilograma, vai ser hectograma, grama e assim sucessivamente. Então a frequência também vai ter lá a sua unidade de medida. Tranquilo? Tenho certeza que tu já ouviu falar disso. Por exemplo, a rádio 105,5 MHz, Clube FM. Então, sei que tu conhece. Então observa aqui, ó, mega e hertz.
Toda vez que eu falar em hertz, tu vai lembrar da tal da frequência. Tranquilo? O mega é um múltiplo. Ou seja, tu não já ouviu falar do quilômetro? Então, tem o quilômetro. Mas também tem o megametro, tem o gigametro. É estranho? Ou talvez seja. Já pensou se eu vou lá no mercado e falo assim, moço, eu estou aqui atrás de um um gigagrama de carne. É até estranho falar isso, não é não? Ou um hectograma de carne. O cara vai pensar que eu tô doidão. No mínimo, ele não vai me dar ideia, tenho certeza disso. Então, assim, ele vai no mínimo achar que eu sou doido e vai começar a rir na minha cara. Mas existe? Existe. É comum? Não é. Agora observe. Se você for comprar um computador, tenho certeza que ao comprar um HD, que é um disco rígido, esse disco ele vai girar. Se ele gira, ele está repetindo padrões, repetindo uma determinada ação. Ao repetir essa ação, temos frequência? Temos frequência. Então lá no seu HD vai aparecer assim, ó, 180 RPM. Opa, 180 rotações por minuto. Então, a cada 1 minuto, eu tenho quanto de rotação? 180. Então, isso aqui vai ser a minha frequência. Então, já sabemos. Apareceu Hertz, apareceu rotações por minuto, tal do RPM. Nós estamos comentando aí sobre a frequência. Beleza. Tá, mas como que eu vou observar isso? Então, vou te dar um outro exemplo aí. Tenta imaginar uma corda. Então, peguei ali a minha corda e fiz algo semelhante a esse aqui, ó. Peguei a minha corda e exerci uma força, de cima para baixo, por exemplo. Quando você exerce uma força, você concorda que essa corda vai se movimentar? Ao se movimentar, vai parecer com esse desenho que eu fiz aqui. Vai se repetir. Vai demorar um certo tempo para que isso ocorra? Sim, sem sombra de dúvidas, vai demorar. Então a gente já tem aqui o tempo, nós temos a frequência, opa, já escrevendo errado. Nós temos a frequência. Então, não é à toa que nós chamamos essa ondinha aqui de periódica. Periódica, não te lembra período? De período em período, Stella vai ao dentista, por exemplo. Então, sei lá, mensalmente Stella vai ao dentista. Se ela utiliza aparelho, provavelmente ela pode até ir mais vezes. Caso, ao comer alguma coisa muito dura, ela vai lá e quebra um daqueles brackets. Então, ela vai ter que aumentar a frequência no dentista, que tem que consertar. Captaram? Então, falei de frequência, necessariamente estou falando de tempo. Tá certo? Então, o tempo e a frequência são grandezas que vocês verão inversamente proporcionais. Nós vamos acrescentar um pouquinho de matemática hoje. Mas observe, simples, simples, tá bom? Então, tá vendo que eu estou te dando ali, ó, as características dessa onda. Então, falando em características, vamos acrescentar mais coisa aqui então. Então, um azul bem bonito aqui, ó. Aqui, esse ponto mais alto, na ciência nós o nomeamos de crista. Lembra da crista do galo? Aquela parte em cima. Então aqui eu tenho a crista. Crista, parte mais alta da minha onda. Então essa é uma crista, essa é outra crista e essa é outra crista. Ok? Agora lá embaixo, tá vendo que eu tenho aqui também padrões que nós já comentamos? Que padrão é esse? Então vou chamar esse ponto aqui de vale. Então, ponto mais alto, crista, ponto mais baixo, vale. Por que eu nomeio esses pontos? Para tentar facilitar a comunicação e para que a gente deixe muito claro esses padrões. Beleza? Utilizando uma linguagem científica e reza a lenda culta. Então, bora lá. Então, ó, crista e vale. Ah, professor, mas eu enxergo essa onda? Então, minha gente, depende. Lembra que eu te dei os exemplos aqui do balde e te dei os exemplos do mar, na praia? Então você consegue observar claramente em qualquer coisa que você for fazer com a água. Você consegue observar ali essas ondinhas. E nós acreditamos que há outros tipos de onda também.
Lembra que nós comentamos na aula passada sobre as ondas eletromagnéticas? Eita, nós! O professor está dificultando, os nomes estão ficando maiores. Se você vai entender. Acredite que não é tão complicado assim. Primeiro, eu vou te mostrar aqui um gráfico. Ó, dá uma olhada nesse desenho. Isso aqui é o que nós chamamos de espectro. Olha que bonitinho. Eletromagnético. Então, espectro eletromagnético. Perfeito. Então, ó, lembra lá Harry Potter, Spectrum Patronum? Não era aquele trocinho que parecia um fantasma? Então, aqui, mesmo esquema. O espectro dá a ideia de fantasma. Então, opa. Então, são ondas fantasmas? Sim, você pode entender assim também, não é um problema. Então, mas existem diversas ondas fantasmas, minha gente. Por que que nós nomeamos assim? Simplesmente porque você não consegue enxergar. Ou consegue? Lembra do nosso experimento com controle remoto? Nós fizemos um experimento na aula passada com controle remoto e nós conseguimos verificar que aquele controle, o LEDzinho que fica no controle remoto, ele emite um feixe de luz. Como que nós enxergamos isso? Com o auxílio da câmera do seu celular. E eu até pedi para que vocês anotassem ali qual a cor que você observou do seu controle remoto. Então, bora lá ali dar uma olhada. Então, tá vendo aqui um controle remoto, uma representação? Então, aqui está me dizendo que o controle remoto funcionam as ondas, a radiação no infravermelho. Você consegue observar que as ondas também vão mudando? Então, opa. Então, o que esse diagrama faz? Ele vai te mostrar, ele vai deixar muito evidente os diversos tipos de radiação, de ondas eletromagnéticas que existem no mundo. Ou pelo menos que até então a gente conhece. Pode ser que existam mais? Olha, não duvido. Então, lembra sempre que ciência é o quê? Um processo. Então tem muita coisa que ainda é um mistério. E quem sabe um de vocês não vai descobrir outras coisas muito mais legais. Então, beleza. Então, ó, infravermelho, as ondas estão um pouquinho mais afastadas. O rádio, as ondas estão mais afastadas ainda. A tal das microondas. Opa, professor, conhece esse nome. As microondas é o aparelho microondas? Então, o aparelho de microondas ganhou esse nome por conta dessas ondinhas. Então, lá dentro, para aquecer a sua comida, sim, você vai ter a propagação de microondas. Lembra lá, falei propagar, estou falando espalhar. Você não pode esquecer isso. Tranquilo? Então, ok. Então, outras coisas que nós conhecemos. A tal da radiografia. Então, ali na radiografia, o que é? Opa, ondas em que espectro? No ultravioleta. Elementos radioativos, raios, alfa, beta, gama. Tenho certeza que tu lembra de um tal de Hulk. Avengers. Tenho certeza que você lembra desse filme, dos Vingadores, e também você lembra que o Hulk é verde. E quem o tornou verde, reza a lenda e a mitologia da Marvel, que seria o quê? Os raios gama. Ah, professor, mas isso não existe. Em partes, concordo contigo. Se você ali receber toda essa radiação, eu acredito que não vai ficar verde. Mas pode ocorrer de você ficar doente, de você adquirir algum tipo de doença? Sem sombra de dúvidas. Não é à toa que nós já ouvimos falar de diversos problemas com a radiação. Diversos acidentes já ocorreram. Inclusive até aqui pertinho. Né? Aqui em Goiânia, houve um problema com radiação, que também nós iremos comentar um pouquinho, tá bom? Então, ó, coisas que nós utilizamos: TV, radar, lâmpadas, o tal do sol. Sol emite radiação? Emite. Se ele não emitisse, tenho certeza que você não utilizaria um tal de protetor solar. Não tem lá protetor solar FPS 30, 60, 90 e assim por diante? E detalhe, segurança contra raios ultravioleta. UVA, UVB. Então, tu já ouviu isso nas propagandas que eu sei. Então, basicamente é isso que a gente vai tentar entender. Como que funcionam essas ondas? Será que faz sentido essa mutação que o Hulk teve
por conta do raio gama? Ah, bom, aí eu vou precisar da tua ajuda, beleza? Vou precisar sobre a sua pesquisa. Você vai ter que ser curioso e vai pesquisar aí. Será que é possível ter um Hulk? Vamos falar um pouquinho sobre também, tá bom? Então, beleza. Então, espectro eletromagnético, um diagrama que evidencia, que deixa claro os diversos tipos de radiação de luzes, bem entre aspas, tá? Então, ó, falei de espectro eletromagnético, tu vai lembrar disso aqui, ó. Radiação. Então, o que é radiação? Conjunto de ondinhas eletromagnéticas, tudo bem? Consigo enxergá-las? Então, em sua maioria, eu não consigo enxergar. Ó, tá vendo esse nome gigante aqui, ó? Espectro visível. Ou seja, fantasmas visíveis. É até estranho, né? Sou até irônico. Mas observe, espectro visível são o quê? As luzes que nós enxergamos. Quais são as luzes que nós enxergamos? O colorido, azul, vermelho, amarelo, todas as cores ali do arco-íris, a maioria das pessoas enxerga. Contudo, entretanto, todavia, lembrem que há pessoas que têm algumas características, algumas particularidades. Há pessoas que são o quê? Daltônicas. Então, qual é a característica dessas pessoas daltônicas? Elas confundem muitas vezes essas cores. E detalhe, existem vários tipos de daltonismo, tá? Então, algumas não enxergam com clareza o vermelho e o marrom, por exemplo, ou verde. E tem diversos tipos de daltonismo que nós iremos comentar também. Então, como que eu posso representar essa onda? Então, ó, já te mostrei aqui, ó. Você pode representar assim. E também vou te mostrar que muitas vezes o feixe de luz vai ser representado assim, por uma seta, beleza? E essa setinha vai me dizer para onde o feixe de luz está indo. Está indo para um espelho, por exemplo. Se for para um espelho, ele vai bater e vai o quê? Voltar. Lembra do recalque? Então, ó, qual é a teoria do recalque? Bate e volta, não é isso? Reflexão funciona assim. Tranquilo. Já a refração, opa, o professor está falando nomes um pouquinho complicados. Calma que você vai entender. Então, ó, reflexão e refração. Reflexão, bate e volta. Refração, meu feixe de luz, ele vai bater e vai passar. Opa, então foi refratado. Professor, mas faz sentido num espelho? Não, não faz. No espelho, dificilmente essas ondinhas, esses feixes de luz, eles irão refratar, tá? Então aí temos um problema. Então quais são os outros elementos que a gente pode ver a refração? Um copo com água. Tenho certeza, olha aí mais um experimento para você fazer. Ou se você já não fez também. Tenho certeza que tu pegou ali uma garrafinha com água, ou um copo com água, e mergulhou um lápis. Então, mergulhando o lápis, é engraçado que a gente consegue observar alguns padrões. Opa, era a borracha. Cadê você, borracha? Tá vendo? A borracha não quer funcionar. Cadê? Eu quero uma médio. Então, bora aqui apagar. Então, ó, perfeito. Então, temos aqui um lápis. Reza a lenda. Ou era para ser um lápis. Vamos colocar de azul. Então, ó, estamos apanhando para o software. Pronto. E continuamos com a borracha. Então, aqui, ó, no meu lápis, eu vou conseguir observar algo diferente, beleza? Então, ó, imagina que o lápis é toda essa extensão, tanto a parte azul quanto a parte verde. Você vai observar que eles vão mudar de tamanho, pelo menos de acordo com a sua visão. Ele mudou de tamanho? Não. Você vai olhar lá, ele vai continuar do mesmo tamanho. Mas para você que está vendo de fora, você vai entender que a parte que está dentro aqui da água, ela está um pouco mais espessa, está um pouco maior do que a parte que está fora. Opa! E agora? É a tal da refração, beleza? Então anote aí no seu caderno. Refração. Então aqui, ó, com a água, com objetos transparentes, nós conseguimos observar a refração. Agora, em objetos refletores, ó, o próprio nome já fala.
A reflexão. Mole, mole, minha gente. Então, anote aí para mim, por favor. A tal da reflexão. Então, já estamos chegando aí a muitas características aí das minhas ondinhas. Vamos falar isso aqui, ó. Estou falando de quê? De ótica. Uma parte da física que cuida do quê? Dos olhos. O que a gente consegue enxergar? Como que a gente enxerga? Será que faz sentido? Há padrões? Não há? É isso que a gente vai definindo ao longo das aulas, ok? Então tá bom. Voltamos aqui à minha ondinha. Lembra que eu te falei que tem um tal do espectro eletromagnético? Tá bom. Essas ondas, elas vão mudando. Ou elas podem mudar, tá bom? De acordo com a força que você exerce. Então, por exemplo, dá uma olhada aqui nessa mola. Se eu exerço uma força aqui, ó, na horizontal, dá uma olhada, da esquerda para a direita. Então, esquerda, direita, direita, esquerda. Se eu exerço uma força assim, ó, dá uma olhada aí no mouse. Estou exercendo uma força nessa direção e nesse sentido. A minha mola vai se esticar na mesma direção. Opa, eu tenho um nome bonitinho para essa onda. Ela é uma onda longitudinal, tá? Onda longitudinal. A perturbação é igual à propagação. Então vamos deixar isso claro. O que é perturbar? Tenho certeza que tu tem algum colega que é extremamente perturbador. Então, perturbador, modificar uma situação, tá? Então, perturbar, exercer aqui uma força. Então, se eu perturbei na horizontal, ela se propagou, ou seja, se espalhou da mesma forma. Então, ó, perturbar é diferente do que propagar, tá certo? Então, tu tem que lembrar disso, minha gente. Então, ó, perturbar é uma coisa, propagar é outra. Então, tranquilo. Dá uma olhada aqui nesse outro exemplo. Ó, eu perturbei de uma forma diferente. Agora foi o quê? De cima para baixo ou de baixo para cima. Então nós conseguimos observar que houve uma perturbação de baixo para cima, mas também houve o quê? Uma perturbação na horizontal. Opa, temos um problema. Então tá vendo que nós já temos um outro padrão? Se nós temos um outro padrão, então nós vamos aqui, ó, aglutinar todas essas outras ondas com esse mesmo padrão com outro nome. Então, se essa é a longitudinal, a gente vai chamar essa de transversal, tá? Então, ó, mexi de um jeito, propagou de outro, transversal. Mexi de um jeito, propagou do mesmo jeito, longitudinal, mole, mole. Beleza? Então, ó, vou te dar um exemplo fácil, que está até mostrando aqui, ó. O som. O som é uma onda mecânica e longitudinal. Por que ela é mecânica? Mecânica porque ela precisa de um meio para se propagar, tá? Aqui no caso também, ó, temos uma onda mecânica. Então, só que ela é o quê? Transversal. Beleza? Opa, professor, mas existem ondas que não precisam de um meio para se propagar? Ou se existe? Todas essas aqui, ó, que você não enxerga, são ondas eletromagnéticas. Ondas que não precisam de um meio para se propagar. Lembra lá, a luz que chega aqui no nosso planeta não é proveniente do Sol? Entre o Sol e a Terra, reza a lenda, é o espaço. No espaço não existe nada. É o tal do vácuo. Nada, nada. Tudo bem que há especialistas aí que dizem outra coisa, que o vácuo faz muita coisa. Mas não iremos chegar nesse mérito agora. Pelo menos não por enquanto. Mas então tá. O vácuo, também conhecido como nada. Se o vácuo não é nada, então não tem meio para se propagar. Mas se propaga? Propaga. A luz do sol não chega na tua casa? Não queima a sua pele? Não te deixa bronzeado? Então, ondas eletromagnéticas se propagam tanto em um meio, a água, Coca-Cola, suco, quanto em nenhum meio, quanto no vácuo. Tranquilo? Então, ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas. Professor, estou com medo da matemática. Então, bora lá que é fácil. Vamos voltar com essa onda bonitinha aqui? Então, eu vou redesenhá-la aqui embaixo. Vamos lá devagar. Então, a primeira coisa que você fará, desenhe uma reta. O mais reto que você conseguir fazer aí, tá bom?
E feito essa reta, nós vamos fazer o seguinte, ó. Uma ondinha, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Tá bonito? Não tá, minha gente. Concordo totalmente com vocês. Será que eu pego essa? Não, vou pegar essa mesmo, tá mais bonita. Então, ó, tá aqui minha onda maravilhosa. Então, mesmo esquema. Todas aquelas características que nós já discutimos ali em cima. Então, aqui o ponto mais alto eu chamo de crista. E aqui o ponto mais baixo eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de vale. Tranquilo. Você vai entender agora o porquê desses pontos. Então, primeiro, como que eu faço? Dá para medir o tamanho dessa onda? Dá. Se eu medir o tamanho dessa onda, vai ser em centímetros, vai ser em metros ou quilômetros, não é isso? Então, beleza. Então, vou medir aqui a distância dessa onda. Lembra que nós comentamos que ela é uma repetição? Se ela é uma repetição, então eu posso fazer assim, ó. Ela começa assim, depois ela repete, depois ela repete e depois ela repete de novo. Então preciso calcular tudo isso aqui? Não, não é tudo igual. Então a gente vai pegar só uma parte, que é o que nós chamamos de lambda. Opa, professor, nome novo. Concordo contigo. Então anota aí no seu caderno. O tal do lambda. Olha que nome bonitinho. É uma letra grega que nós iremos utilizar para identificar o tamanho de uma onda. Então, ó, o que, que é um lambda? É um comprimento de onda. Uma onda. Então, toda vez que aparecer um lambda, eu tenho uma onda. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma onda. Daqui para cá eu tenho outra onda e outra onda. Ó, sempre se apegue a esses pontinhos aqui. Tranquilo? Então, ó, uma onda, uma subida, uma descida. Segunda onda, uma subida, uma descida. Outra subida, uma descida e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, eu teria o quê? 4 lambdas. Ah, professor, mas você disse que é periódica. Disse. E você disse que exerce o mesmo padrão. Disse também. Então, os valores serão todos iguais? Sem sombra de dúvidas. Então, nós temos aqui 10 centímetros de um ponto a outro. Então, aqui eu tenho quantas ondas? 4 ondas. Então, vamos anotar aqui, ó. Aqui eu tenho 4 ondas. E o lambda, ou seja, a distância de uma delas, ou a distância de uma dessas ondas, é igual a 10 centímetros. Tá, mas se eu te pergunto o comprimento total dessa onda, então seria o quê? 10, 20, 30, 40. Então, o comprimento total seria o quê? 40 centímetros. Mole, muito mole? Mole, muito mole. Fácil, fácil. Então, ó, distância na horizontal eu vou chamar de lambda. Tudo bem? Então, o que, que é o lambda? Anota aí, ó. Comprimento de uma onda. Então, tá aqui, ó. Meu lambda é o comprimento de onda. Dúvidas, traumas, dramas? Não se preocupe, a gente vai conversar mais sobre essas características aqui ainda, tá? Não só nessa aula. Então, ó, beleza. Só que, ô, professor, mas aqui também não tem uma altura? Não deixa de ser distância, não é isso? Posso chamar de altura? Pode, não tem problema nenhum. Só que aqui, para diferenciar um pouquinho, nós damos um nome bonitinho para isso aqui, ó. Que eu tenho certeza que tu sabe. Tu já ouviu a melody que eu sei. Então, ó, complicado. Que a amplitude ali da onda sonora dessa jovem é estrondoso. A intensidade do som muitas vezes é estridente e enjoado. Então, vamos falar sobre o som? Vamos. Não é um tipo de onda mecânica? Então, dá uma olhada. Amplitude é o nome dessa distância aqui, ó. Então, eu tenho certeza, quando você já brincou aí com algum aplicativo de música ou algo, ou algum exame, em que você observou isso aqui, ó, um pouquinho mais para baixo, que você deve ter visto diversos tipos de onda. E muitas vezes, aqui um eletrocardiograma.
Não é praticamente isso aqui? Pode ser a grafia de um médico também, né? Mas é um mero detalhe. Tranquilo. Então, isso aqui é um tipo de onda, tá? Ondas triangulares. Existe onda assim? Existe. Existe onda quadrática? Ah, existe. Professor, mas quem é que usa essas ondas? Equipamentos eletroeletrônicos. Geralmente utilizam ondas quadráticas, tá? As nossas são as bonitinhas, são as que nós chamamos de senoidais. Professor, senoidal de seno? Sim. Lá da geometria, lá da matemática, aquele seno mesmo. Vai ficar difícil? Não, relaxa. Vai ficar fácil. Chegaremos lá também. Mas antes disso, não acabamos por aqui. Então, amplitude. Então, lembra que o lambda segue um padrão? Não faz sentido a amplitude também não seguir um padrão. Então, aqui, ó, essa amplitude, eu vou te dizer que ela é igual a 8 centímetros. Aqui tem que ser 8, aqui tem que ser 8 e aqui também tem que ser 8. Professor, aí embaixo? Também. 8, 8, 8. A sua única preocupação é, observe, eu sempre estou medindo do meio dessa linha que eu passei aqui, ó, que é simplesmente um referencial, dessa linha para a parte de baixo, ou dessa linha para onde? Para a parte de cima, tá? Então, tu tem que visualizar isso também. Então, tanto do meio para baixo, quanto do meio para cima. Então, perceba isso, tá certo? Então, falamos sobre o comprimento de onda, falamos sobre a amplitude. Então, amplitude A, tá? Professor, tem como calcular isso? Tem. Tem como calcular, e lembra que eu falei do seno? Então, nós temos ali, né, uma ondinha periódica que se repete. Se ela se repete, e no nosso caso senoidal, tá? Pelo menos por enquanto, tem frequência. Tem frequência, minha gente. Professor, esqueci da frequência. Vamos relembrar a frequência novamente. Então, ó, não só a frequência, como o tempo. Que no nosso caso, nós temos um nome bonitinho. Período. Periódica, período. Período, tempo. Olha que bonito. Então, bora lá. Vou pegar essa daqui, ó. Essa daqui tá bonita. Então, ó, temos 4 ondinhas, perfeito? Se eu te digo o seguinte, ó. Daqui para... Opa, que coisa horrorosa. Eu exerci uma força numa corda e essa corda gerou essa onda. Aqui, ó, demorou um segundo para que ocorresse esse desenho. Mais outro segundo, mais outro segundo, mais outro segundo. Então, no total, quanto foi o tempo? Todo mundo concorda que é 4 segundos? Então, ó, demorou aqui, ó. Então, o meu tempo de propagação, olha o termo, bonitinho. Meu tempo de propagação foi de 4 segundos. Beleza. Mas para realizar só uma onda, demorou 4 segundos? Não. Uma onda, não é essa parte aqui em azul, demorou quanto tempo? 1 segundo. Então, esse aqui é o meu período. Opa, já dissemos que o lambda é o comprimento de onda. Vou ter que te apagar. Bora lá. Vamos escrever aqui embaixo. Então, bora lá. Existirão sempre dois tempos. O T minúsculo e o T maiúsculo. Beleza? O T maiúsculo é o que eu vou chamar de período. Tá aqui, ó. E o T minúsculo eu vou chamar de tempo. Fantástico. Ah, professor, o período deixou de ser tempo? Não. Só que o período é um tempo específico. O período é o tempo para que eu tenha o quê? Uma onda completa. Não se esqueça disso. Então, período, uma onda completa. Agora, o tempo normal, o que tu já conhece. Posso ter mais de uma onda? Menino, pode. Olha, uma, duas, três, quatro, várias. E detalhe, falei de tempo e de período, vou falar também de uma tal de frequência. Vamos anotar aqui. Tu já sabe que é em Hertz, tu já sabe que é em RPM. Mas tá, você falou que a frequência é o inverso do período. E é. Frequência não é a quantidade de repetições durante um determinado tempo? E esse tempo necessariamente é 1 segundo, tá?
ele vai ser 1 segundo para você ter aqui, ó, a unidade de medida Hertz. Então, eu vou dar uma volta em torno de mim mesmo. Então, se eu dei uma volta em 1 segundo, é 1 Hz. Se eu dei 2 voltas em 1 segundo, 2 Hz. 3 voltas em 1 segundo, 3 Hz. 3 voltas em 1 segundo, falei certo. 3 Hz, tranquilo? E assim sucessivamente. Então, beleza. Lembra que é diferente do RPM, que é rotações por 1 minuto, a cada 1 minuto, e não a cada segundo. Então, bora lá. Então, aqui, vamos definir, então. Ó, te falei que tem tempo, te falei que tem distância. Opa, tu já pegou. Lembro que tu pegou a referência. Vou apagar esse aqui que tá me atrapalhando. Bora aumentar aqui essa borracha. Então, ó, o que que ocorre? Falei sobre distância, falei sobre tempo, tu já conhece essas grandezas e sabe que quando eu falo das duas, tem uma tal de velocidade embutida aí também, não é não? Então, ó, posso calcular a velocidade da onda? Não só pode, como deve. E faremos isso agora. É muito mais fácil apagar desse jeito. Então, bora lá. Então, vamos calcular aí a velocidade dessa onda. Vamos lembrar da mecânica. Mecânica não é movimento? Algo que tu já aprendeu. Como que eu calculo a velocidade de algo? A velocidade de qualquer coisa, geralmente, é uma relação entre a distância e um tempo. Beleza? Aqui eu tenho distância? Tem. É o tal do lambda? Bora anotar aqui. É o tal do lambda. Já conheço. E o tempo? Também conheço. Só dei um nome bonitinho para ele, mas é o mesmo tempo. Não é o tal do período? Então vou escrever aqui, ó, tesão. Então, velocidade é igual a distância sobre o tempo. Então, como é que você vai calcular a velocidade da onda? Lambda sobre o período. Simplesmente assim. Professor, é só isso? É só isso. Opa, lambda? Não tá certo, não. Lambda. Dividido pelo período, pelo tempo. Ou seja, mudou alguma coisa? Não. Você vai utilizar as mesmas regrinhas. Tranquilo? Então, tá bom. Outra relação. Te falei com relação à frequência e o período. Falei que eles são grandezas inversamente proporcionais. Lembra lá, ó, período não é tempo? Então, uma repetição em 1 segundo. Estou chamando isso aqui de quê? 1 Hz, frequência. 2 repetições em 1 segundo, frequência, 2 Hz. E o período vai ser o quê? O inverso da frequência. É tipo igual. Beleza? Então não tem com o que se preocupar. Então dá uma olhada, ó. Frequência é o inverso do período. Período é o inverso da frequência. Opa, tudo bem. Então será que tem como eu reescrever aqui essa equação? Então a velocidade vai ser igual, ó, lambda, vou repetir com azulzinho, lambda vezes período é o inverso da frequência. Se o período está dividindo, então a frequência não é o inverso? Então a frequência vai o quê? Multiplicar. Tá? Então, ó, temos duas equações de velocidade. Posso usar aqui, ó, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência? Posso. Posso usar de cima? Velocidade é igual a comprimento de onda dividido pelo tempo? Também posso. Tá certo? Tá certo. Não há problema algum. Só tenha cuidado com as unidades de medida. Tá certo? Então, ó, frequência, você sempre vai colocar o quê? Em Hertz. Distância, se é distância, metros. E a minha velocidade, tu já conhece. Metro por segundo. Tá certo? Bom, e nossa aula acaba por aqui. Depois iremos comentar um pouquinho mais sobre todas essas ondas, principalmente essas invisíveis. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!